E estamos no ar, esse é o canal do motorsport.com no YouTube. E durante as férias da Fórmula 1, quem diz que você fica sem conteúdo de qualidade? Nesse momento, eu tenho para apresentar para vocês Max Wilson, uma entrevista que a gente fez com ele, super legal e que vale a pena você assistir cada minuto do piloto e comentarista da Band na Fórmula 1. Um papo bacana que você não perde agora. Imaginando que neste momento o Max Verstappen esteja no seu auge, né? Eu acho que talvez o título de 2021 fez muito bem a ele e agora nesse último ano e meio ele tem se desenvolvido muito mais. Qual o auge foi na sua visão o auge mais forte, o mais impressionante? O auge neste momento do Verstappen como piloto, o do Hamilton ou do Alonso? Assim, é difícil responder isso, assim, Eric, porque o que eu posso, assim, o que mais, talvez a única coisa que me chame mais atenção quando a gente compara o Verstappen com esses outros pilotos que você citou, eu diria o seguinte: se fosse um jogo de tênis, se o esporte fosse tênis, o que mais impressiona é que o Verstappen quase não comete erro não forçado. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Aquela temporada de 2007, por exemplo, teve uma situação lá que o Alonso rodou em Suzuka lá e ali ele acabou terminando empatado com o Hamilton naquela temporada a um ponto do Kimi Raikkonen, que o Felipe Massa deu a vitória para ele aqui em Interlagos. Mas, de qualquer maneira, ele cometeu um erro ali. E não foi o único, talvez. Eu lembro nessa mesma temporada, o Hamilton foi entrar no box lá na China, cometeu um erro, ficou encalhado lá e também ali ele perdeu aquele campeonato. O Verstappen, eu não digo nem em relação à temporada de 2022, porque foi muito fácil para ele, e nem a de 2023 está sendo fácil também. Mas quando a gente pega a temporada de 2021, um campeonato que talvez tenha sido um dos mais acirrados da história da Fórmula 1, e ele praticamente não cometeu erro nenhum. Os erros que ele cometeu quase não tiveram consequência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: naquela temporada, por exemplo, ele rodou, deu um 360 e na Hungria, mas ganhou a corrida. Ele escapou na Espanha, lá em Barcelona, mas ganhou a corrida. Ele bateu na classificação do Grande Prêmio de Jeddah, ia fazer a pole, acabou largando em terceiro, não ganhou a corrida, mas não é que ele não ganhou por causa da classificação, ele não ganhou porque o Hamilton ganhou daquela disputa lá, que foi aquilo lá tudo que você deve lembrar. Então, assim, eu acho que o fato do Verstappen estar sempre andando num nível muito, muito alto e cometer pouquíssimos erros, eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão que, principalmente o Hamilton, que é um piloto que errou muito pouco ao longo da sua carreira, que já é um grandíssimo mérito, só que eu tenho a impressão, não tenho esses dados, nunca levantei essa estatística, mas na memória, que talvez esteja errado, eu acho que o Verstappen, talvez o diferencial dele para esses outros dois pilotos é que realmente ele praticamente não erra, e sempre andando no nível muito alto. O Hamilton, por outro lado, que também, nesse quesito erros não forçados, é espetacular, só que o Hamilton, aconteceu uma coisa com o Hamilton que não aconteceu com o Verstappen. O Hamilton, depois que ele foi campeão em 2008, naquele primeiro título dele, o Hamilton ele desfocou um pouco. Ele estava naquela fase, acabava a corrida, ele pegava o jato, ia para não sei para onde, para cá, para lá. E a gente vê muito mais o Hamilton em eventos do que na profissão dele, vamos falar assim, no segmento dele. E o Verstappen não teve essa fase. Então, acho que talvez isso seja um ponto, talvez um ponto um pouco mais positivo para o Verstappen também em relação ao Hamilton, por exemplo, que é difícil a gente achar um defeito no Hamilton. E não que isso que eu esteja citando seja um defeito, mas eu não sei se de repente aquela fase que ele acabou, talvez, perdendo um pouco o foco da Fórmula 1, coincidentemente ou não, foi uma fase que ele não foi tão bem na Fórmula 1. Aquelas temporadas de 2009, 2010, e quando ele voltou para o foco dele, talvez tenha combinado também com o carro dominante como o da Mercedes de 2014 para frente, não sei. Mas o Verstappen, essa fase, pelo menos a gente não viu ele ter essa fase de não estar muito fora do mundo dele, da maneira que talvez afete o desempenho dele na profissão dele. E o Alonso? O Alonso, assim, talvez o auge dele é um pouco mais difícil a gente falar, né, Eric? Porque o auge dele talvez tenha sido há quase 20 anos atrás. Então é difícil a gente puxar na memória o Verstappen, o auge dele está sendo agora de 2, 3 anos para cá.
É mais fácil lembrar de coisas de 2, 3 anos atrás do que de 20 anos atrás. Agora, o Alonso, eu acho que o que ele fez para mim, assim, que é uma coisa espetacular, é quando ele era muito, muito jovem, com pouco tempo de Fórmula 1, né? Ele entrou na Fórmula 1 em 2001 e ele disputou o primeiro campeonato brigando com o Schumacher em 2005. Então, assim, que o Schumacher, que já era 7 vezes campeão mundial e tudo mais, e eu não sei se é porque a gente vai ficando mais velho também, não sei se as coisas mudam, mas, por exemplo, o Schumacher daquela época parecia que estava numa estátua, num pedestal muito, muito mais alto do que o Hamilton, por exemplo. Não sei se hoje a gente está ficando mais velho, se são as redes sociais que acabam aproximando a gente das pessoas que a gente nunca nem tem nenhum contato, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, um cara enfrentar o Schumacher naquela época, ao meu ver, ele era muito diferenciado de todos os outros pilotos, entendeu? Hoje, eu citei aqui, certo ou errado, mas eu vejo que os melhores pilotos da Fórmula 1 do momento têm pilotos ali muito próximos deles, ou talvez até iguais ali de competência, como o Alonso em relação ao Verstappen, Hamilton e tudo mais. Naquela época, talvez tivesse também, mas a impressão que a gente tinha e o que aparecia é que o Schumacher era muito maior do que todo mundo. E o Alonso vai lá e ganha 2 campeonatos em cima do Schumacher, naquela fase do Schumacher, isso realmente também me chamou muita atenção. Mas, de novo, essa comparação de pilotos, já da mesma geração ou de gerações diferentes, que é pior ainda, é muito difícil de fazer e é muito fácil a gente cometer uma injustiça. Então, tem que ser um pouco cuidadoso para colocar numa sequência e numa ordem, pelo menos eu acho que tem que ser cuidadoso, porque não dá para saber, entendeu? Não dá para saber. Sim, sim. Dava para assinar embaixo que o Russell ia chegar na frente do Hamilton no primeiro ano dele na Mercedes, há 2 anos atrás. Eu tinha a impressão que o Russell era muito, muito bom. Agora, para saber se ele ia fazer frente para um cara que é um dos melhores da história, como o Hamilton, só colocando eles juntos. Mas é difícil a gente medir, né? É muito fácil lá atrás a gente olhar, não, mas o Russell não é tudo isso. E o Russell até deu uma declaração um tempo atrás que eu achei muito interessante, e é um fato, que é o seguinte, imagina se o Hamilton se aposenta no final daquele ano de 2021, com toda aquela confusão que deu, e o Russell entra na Mercedes em 2022 e a Mercedes deixa de ganhar. Aí, olha o tamanho do problema. É o piloto ou é o carro? Graças a Deus para o Russell, o Hamilton ficou lá. Já é sabidamente um piloto espetacular. Mas olha como seria muito fácil muitas pessoas começarem a apontar o dedo para o Russell. Falar assim, pô, nós ganhamos 7 títulos seguidos de construtores, agora você está chegando em 7º? É você. Então olha como é complicado isso, né?